problema de comunicação ele é global. A gente passou por mudanças, né? A gente passou por puberdade, adolescência e idade adulta muito rapidamente no nosso mundo. E é muito difícil fazer esse acompanhamento. No Brasil 247, por exemplo, eu percebo muito, às vezes, uma postura muito angustiada dos meus colegas, que têm de experiência o que eu tenho de vida, né? Assim, eu tenho, por exemplo, a Tereza Cruvinel como colega de trabalho, que nós somos foi os ministra. bebês, né, Sara? A gente é tudo A gente chamado. Exatamente. Tanto que quando o pessoal fala assim dos jovens da comunicação, eu deixo eles chamarem. Vou pegando carona. Eu vejo muita angústia da Tereza, às vezes falando assim, eu não entendo. É verdade, é um conteúdo atraente, tem uma estética atraente e não cola. Por quê? Porque realmente a gente passou por, como eu falei, né, infância, puberdade e idade adulta muito rapidamente no nosso mundo, e a gente está meio sem saber ainda o que aconteceu. A direita acerta, às vezes, muito intuitivamente, a gente acredita nisso, e às vezes ela acerta porque existe um projeto de poder global, inclusive, né, articulado, mas as pessoas estão lá como... Quem foi que cunhou a expressão idiota útil? Foi o Olavo ou foi o rei Reinaldo Azevedo? Não lembro. Não foi o Reinaldo Aragão, não. Eu acho que foi o Olavo, mas Olavo, né? é uma expressão meio batida, né? Mas É batida, mas funciona, porque às vezes a gente atribui genialidade a uma turma da direita que eles estão só replicando uma coisa que eles nem pensaram muito a respeito e que funciona. Só eu queria, né, coisas de mãe. Eu vi que falaram aí do Luiz Inácio, o Luiz tá dodói, gente, tá dormindo. Ai, tadinho, foi a Viva a Pegou vida. Pegou uma Melhoras. gripe aí depois do aniversário dele. Tive que ir para emergência de madrugada, tenso, assim. Tava até falando com o rei. Ele tá bem agora? Porque... Cara, ele tá com febre há 2 dias, mas o médico disse que é isso. Assim, vai ter febre e vai sobreviver e vida que segue. Um pouco Luiz difícil de Inácio aceitar essa realidade. marcou o vídeo da Folha Democrata porque ele deu basicamente 5 socos na cara da Sara enquanto Né? ela tava tentando falar oi pra gente. Ele fazia assim e me batia. Mas com todo respeito, viu, gente? Era agressão com respeito, né, Pedro? Exatamente, agredo você, mas com todo respeito. Mas eu queria pegar um ponto que vocês dois falaram e precisar. Eu tô num projeto bem legal agora, porque o Pedro Zambarda trabalha pouco, né? Ele arruma mais um trabalho. A Ana e a Sofia me passaram para fazer agora lá no Meteoro os roteiros de alguns documentários. E eu peguei algumas ideias que eu já tinha e acabei fazendo. A Ana apresentou, mas esse doc aqui, que eu acho bem interessante, não vou passar o documentário, mas só vou mostrar a capinha dele, que foi isso aqui. Deixa eu pegar aqui, extrema direita, eu não estava com o negócio pronto, mas está aqui, ó. Eu gravei esse mini doc, que é Games extrema direita. E aí eu tenho uma dificuldade, às vezes, de explicar uma coisa, Sara e Rei, que é o seguinte... esse documentário é um documentário de política, tá? Não é um documentário de videogame, mas eu lembrei o que aconteceu, por exemplo, em 2013, que assim, aconteceu um episódio que foi muito, mas muito importante para a extrema-direita, que se chama Gamergate. Deixa eu perguntar para vocês dois, vocês sabem o que é isso? O Rei acho que já deve ter visto nas pesquisas dele. Inclusive, as pessoas cunham errado, não foi 2014, foi 2013 que isso aconteceu. Tá? 2013. Foi um jogo que foi lançado por uma desenvolvedora chamada Zoe Quinn, uma desenvolvedora independente, um jogo pequeno, e ela tinha amizades na imprensa e saiu reviews positivos desse jogo em vários sites. E ela namorava um cara que era repórter do Kotaku. O fandom dos games já estava radicalizado há muito tempo. Eles fizeram um ataque em enxame contra essa mulher. Só que diferente das outras vezes, porque a cultura do troll, a cultura de zoar da galera gamer sempre foi uma coisa naturalizada. Inclusive, eu tenho amigas que cresceram com traumas de atitudes misóginas, de agressão virtual, para não falar estupro virtual e outros horrores que já me relataram dentro dessas comunidades. Só que fizeram isso de uma maneira aberta no Twitter e atacaram a mulher. Só que era a época da primavera feminista, as feministas reagiram e houve um choque. Isso aconteceu na bolha dos videogames.
Só que, fora disso, e estava acontecendo uma outra coisa na política, que é o seguinte, inclusive projetos como o DCM, o 247, surgem no bojo disso, que é o seguinte, dos anos 2000 para cá, a Fórum também surgiu no bojo disso, que é o seguinte, as bolhas ideológicas se organizaram, e um fenômeno que teve nos Estados Unidos foi a criação do Huffington Post, que é um site progressista até hoje, bem menor do que já foi, e saiu de lá um jornalista chamado Andrew Breitbart, que criou um site chamado Breitbart News. O Rei deve ter pesquisado esse site. O pessoal do Breitbart News viu esse ataque em enxame e eles tinham um colunista muito famoso lá dentro, chamado Steve Bannon. A campanha do Trump foi baseada nesse evento. E as pessoas se perguntam, mas por que o Pedro continua cobrindo videogames? Porque tudo que eu faço na minha carreira é remetente ao episódio do Gamergate. Não porque trata sobre videogames, mas porque trata dessas dinâmicas de comunicação que a gente tá falando aqui. Tanto que eu fiz esse documentário. Esse documentário que eu fiz, gente, foi a coisa mais boba, mais óbvia. Mas a galera de videogames não fala de política e a galera de política não fala de videogames. E não se trata de gostar de videogames. Você pode odiar o Mario. Ninguém tá ligando pra isso. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando dos métodos e de uma comunidade engajada. A comunidade gamer tá na internet desde o começo. A internet foi criada para jogar videogame, inclusive. Então, assim, é claro que eles têm uma estratégia de comunicação global. E não é porque videogames são coisas de extremista de direita, é porque é a forma de comunicação que funciona. E sempre funcionou. Só que eles passaram a copiar essas táticas. O gabinete do ódio do Bolsonaro é o Gamergate. É exatamente o que aconteceu no Gamergate, porque aconteceu foi o seguinte, com essa desenvolvedora não aconteceu nada, teve uma militante feminista chamada Anita Sarkeesian, eu estava nos Estados Unidos, ela foi palestrar, ela cancelou palestras porque tinha ameaça de ataque à bomba. Foi assim que a gente começou a criar militante de extrema direita. Só que assim, se a esquerda achar que vai vencer isso através de só protestos de rua, ou só da revitalização. Tudo isso é importante, tá, gente? Não tô menosprezando. Mas eu tô falando assim, tem uma camada extra, Rei, que eu queria que você falasse disso, que a esquerda simplesmente não entra, ela não quer entender. Tem um vídeo meu, que tô falando pra vocês, didaticamente explicando o que aconteceu. E a galera não pega, cara. Pois é, Pedro, e eu vou fazer a defesa sua aí, porque eu entendo que você o que você está falando é muito importante. Tem um livro do Max, o livro do Max Fried chama Máquina do Caos, e nesse livro ele fala muito sobre isso. Inclusive, assim, a gente pode ligar a essa cultura que a gente hoje pode chamar de tecnolibertária, que começa com os games ali no início dos anos 2000 e vai avançando, ao próprio olavismo chegar no Breitbart News e daí chegar onde a gente está hoje, tá? Vocês sabem por que o UOL Jogos foi tirado do ar, né? Vocês sabem da história verdadeira? O UOL não vai... Se você perguntar pra qualquer jornalista do UOL, ele não vai contar. O fórum do UOL tinha pedofilia, pornografia Sim. E aulas do Olavo de Carvalho. O gestor do UOL falou assim, vamos tirar essa merda do ar que vai vir um processo no tamanho do caminhão. E aí eles tiraram, mas assim, tava lá, gente, tava na cara de todo mundo. Não, pois é. Assim, mas nesse debate eu acho importante a gente pensar o seguinte, assim, quem gosta do audiovisual, gosta das artes, assim, de uma forma geral, se tinha o teatro antigamente, quando chegou o cinema, foi todo mundo que falava que aquilo era um absurdo, que o teatro era a arte verdadeira, que o cinema era um falseamento, etc. e tal. A mesma coisa quando surgiu a fotografia, os artistas plásticos pintavam e falavam, isso é um absurdo, isso aí não tem alma, não sei o que lá. E isso, toda nova estética que surge com tecnologia tem essa ruptura. Eu acho que a gente está vivendo essa ruptura nesse momento, entre o campo progressista em especial, porque, assim, eu acho que isso é reflexo até porque a gente tem pouca juventude hoje na base dos movimentos sociais, da juventude do partido político, em comparação o que a extrema-direita e a direita têm de base hoje de juventude por causa da web. Então, o que acontece? Os games hoje, eles são uma nova estética da arte. Hoje, você um grande jogo, um grande RPG, por exemplo, ele é, além de um jogo, ele é um filme.
literalmente. É um filme imersivo e participativo. Eu, por exemplo, estou com 47 anos, tá? Então eu já sou de uma geração que já gosta de videogame desde pequeno. Então eu sempre joguei. Jogou Atari, Os meus né? filhos jogam. Comecei no Atari. Já tive todos, até entrar no computador e começar a montar máquina para poder jogar os jogos de FPS que eu gosto, RPG. E meus filhos jogam comigo. Então a gente tem toda assim, uma cultura de game já dentro de casa, tá? E essa cultura, ela é uma cultura muito da geração Z. Então, assim, não adianta a gente fugir, porque daqui para frente, essa vai ser a nova estética, e essa geração Z hoje, que tem várias questões relacionadas a ela, serão no futuro os adultos que vão estar na gestão da sociedade. Então, assim, é muito importante entender o caso dos Um deles é o Elon Musk. Um deles é o Elon Musk. E é muito interessante entender o caso do Games, porque esse caso do Gamergate, ele, como o Pedro falou muito bem, ele marcou, ao meu ver, um processo muito interessante, não somente na indústria do entretenimento de games, assim como também na política, no campo político. Por quê? Porque foi um momento de ruptura entre um movimento crescente de, vamos colocar como tecnolibertários, que eram aqueles jovens incels que ficavam ali o dia inteiro programando, feito do computador, em fóruns, etc. e tal, que era uma geração que foi assim, só voltando um pouco para o Breitbart News. A grande sacada do Breitbart News foi o seguinte, foi lançar uma coluna para jovens, para games, sobre games, no momento que você não tinha isso num site de política. Então você atraiu muita gente, eles era daquele atraíram... Milo, né? Milo Yiannopoulos, né? Era ele que tocava isso. Exatamente. Ele trouxe, então, ele investiu muito nas polêmicas envolvendo a comunidade gamer, a comunidade na época, e eles foram trazendo cada vez mais público. Isso, assim, foi uma jogada genial deles na época, porque era uma comunidade que estava muito, assim, vulnerável ao discurso da extrema-direita, ao discurso do olavismo, por exemplo, aqui no Brasil, tá? A esse discurso. Então, foi uma jogada genial dos caras, e eles conseguiram atrair esse pessoal, e eles foram, como o Pedro falando, essa junção entre os jogos e a política, e essa política mais assim, ao mesmo tempo que eles falavam tecnolibertários, eles se colocavam como extremamente conservadores, eram jovens que não conseguiam se adequar à sociedade, que não, assim, alguns não conseguiam namorar, etc. e tal. Então, eles aproveitaram muito bem para poder pegar esse nicho de jovens assim. E quando chega no Stargate, meio que isso explode, porque, como o Pedro falou, no Gamergate, Stargate, no Gamergate. Por quê? Porque o movimento feminista vai a favor da Zoe e tem um atrito assim, muito forte na web, nos fóruns, nas redes. As meninas começaram a se posicionar mais. Um pouco depois disso, quando eu entrei no meu mestrado, eu entrei para estudar erotic roleplay, sexo em games, erotismo em games. Depois de 2 meses, porque eu gostava muito de jogar, eu fui para comunicação política, que sempre foi minha praia, mas eu entrei com esse projeto. Eu tenho um capítulo, inclusive, num livro internacional, que eu falo sobre sexo, meninas em game, no World of Warcraft, que eu jogava muito World of Warcraft. Desde lá, da Blizzard lá atrás, eu joguei durante anos. Já sabemos que o Rei Aragorn destruiu a vida dele, né, Sara? Porque o World of Warcraft entrou, acabou. Isso é um nerd, menino. Isso é um nerd. É um nerd. Eu comecei a jogar e não parei mais, assim. Eu fiquei muitos anos jogando. Até hoje, às vezes, dá vontade de jogar. Eu tenho um amigo meu que casou no World of Warcraft. Minha ex-esposa jogou anos comigo, anos e anos. Meus filhos, a minha filha aprendeu a ler no World of Warcraft, a minha filha mais velha. Fantástico. Então, assim, fez muita parte da minha vida. E naquele momento, o que eu acho que mais interessante é que, por exemplo, 2007, 2008, eu jogava muito World of Warcraft. E era um momento que começava no chat do jogo ali, aquele negócio de racismo, xenofobia, homofobia, um machismo assim muito tosco. E um pouco depois a gente descobre o quê? Que um dos lugares que mais o Bannon investiu, inclusive dinheiro, foi no World of Warcraft. Ele sabia que ele tinha uma comunidade, tinha um roleplay ali que ele poderia fazer, além de tudo, um núcleo político ali, do pensamento tecnolibertário, na época mais conservador-libertário. E isso é uma história que eu acho muito interessante, que ela mostra bem qual é a importância hoje dessa estética,
dessa arte, que os jogos são uma arte. Agora, como toda arte, ela pode ser cooptada para um lado, para o outro, ela, assim, como toda produção, né, assim, de entretenimento. Não, e é importante setar nessa briga toda que, assim, um fato curioso, Rei, que o mercado brasileiro e o mercado americano são muito diferentes nesse aspecto. Lá, como é o império, né, e eles têm as principais empresas desenvolvedoras, a mídia de games, eu não diria que ela seja comunista, socialista, mas ela é progressista, ela é pró-minorias, ela cobertou essa militância feminista que se manifestou. O público gamer lá, nessa lógica libertária, eles aguçaram mais a cultura da extrema-direita. Aqui no Brasil, como a gente é periferia do mundo, e a gente recebe migalhas das empresas grandes, a mídia de games não comenta o assunto, porque ela sabe que se ela entrar na seara política, ela perde público e os sites se sustentam aqui no Brasil com tráfego. Então você precisa alimentar esse público que aqui é bolsonarista. Aqui você não pode desagradar esse público. Eu acabo sendo uma voz isolada nesse cenário, porque assim, na esquerda não me ouvem. No resto do campo gamer é todo. Tem uns nazistas. Tem uns nazistas. Muito nazista. E aí eu falo assim, cara, é uma posição extremamente difícil, porque aí entra também numa coisa, eu quero puxar a Sara pro papo. Não sei se me autoriza a falar sobre isso, Sara, mas a gente tava falando outro dia que acho que um dos poucos nichos que tem juventude na esquerda hoje em dia é o web comuna, né, Sara? A gente tava falando sobre isso. E aí o negócio não ganha tração, cara, porque não tem nem voto. Eu não tô falando mal de você, Jones Manuel, mas é uma realidade. Não tem voto. Não tem voto. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.